Estamos online. Esperar o pessoal entrar aqui online. Boa noite, turma. Nós vamos falar hoje com Bruno Adriano. Bruno palestrou num evento nosso, Lions Experience, e foi assim sensacional. O Bruno ele faz um trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional, usando aí técnicas, né, de PNL, ferramentas de inteligência emocional. Faz um trabalho aí muito bacana com empresas, trazendo, despertando, né, desenvolvendo essas pessoas, os trabalhadores, vendedores, para ter mais resultados, tá? Então ele desperta algumas gatilhos aí nas pessoas nas empresas, né? O trabalho que ele tem feito. Estão vendo todo mundo entrando aí? Boa noite, turma. Gente, vou pedir aqui para vocês pegar esse aviãozinho aí, disparar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem mandar aí, para a gente poder compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas. Vai ser um conteúdo muito, muito rico. Uma aula, vamos dar uma aula aqui hoje, sobre micrometas. O Bruno fala uma coisa que é muito legal aí nos treinamentos dele, que é crescer 1% ao dia. Tá? Então vou pedir para vocês, pessoal, dispara aí esse aviãozinho, convidando as pessoas, seus amigos, os conhecidos, que vocês acham que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida destas pessoas. Nós vamos falar de micrometas e de metas. Vamos falar a diferença, tá? de metas e micrometas e o porquê, o que isso causa nas nossas vidas para a gente atingir os objetivos. Então, manda para todo mundo aí que nós vamos falar muito, muito, muito. Obrigado, já quero agradecer aqui a todo mundo que está participando de mais uma live. Sei que o conteúdo fica salvo, mas é bom a gente dar audiência aqui e já pegar o conteúdo aqui fresquinho, né? Eu vou chamar o Bruno agora. Então, quem está entrando agora, gente, eu pedi para enviar aí o aviãozinho para os amigos. Só clicar nesse aviãozinho que está aqui. É como se fosse o símbolo do Telegram. Entra aí, dispara para os amigos que nós vamos entregar conteúdo. Vamos dar uma aula aqui hoje com o Bruno Adriano. Deixa eu chamar ele aqui. Espera aí. Tá aqui, Brunão. Esperar o Brunão entrar. Obrigado, gente, para quem está aí entrando agora. Obrigado mesmo por vocês estarem fazendo parte aqui Boa noite. Da live. E já são pessoas diferenciadas por estar assistindo, né? Tá buscando conteúdo. Olá, estão me ouvindo bem? Relevância. Todas as lives nós vamos, né? Estou falando com o time, quero trazer conteúdos. Me ouvem bem, me veem bem? Eu não estou vendo o Rony, eu entrei aqui na transmissão, mas não estou vendo o Rony. No mundo aí profissional, corporativo. Eu acho que eu vou sair falar de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Nós vamos falar sobre o segmento de proteção veicular. Vamos falar muito, muito, muito das empresas, né, que nós temos no grupo. Então, cada live nós vamos trazer um conteúdo bem legal. Não entrou aqui, vou convidar de novo o Brunão.
Ver se agora conecta. Então, gente, bem-vindos, né, à live. E o Bruno já está aí. Aê, boa noite, Rony. Galera, Brunão tá aí. Bruno, vou, né, falar mais uma vez, teve conosco lá no Lions Experience, falando do 1% ao dia, e somos Lions. Então, nós temos hoje uma aula aqui com o Bruno, vamos falar de metas, micrometas, e, né, indo de encontro ao tema, né, o Brunão, que é crescer 1% ao dia. Não consegue isso se não colocar micrometas. Então, Bruno, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso time, né, para as pessoas que estão aqui assistindo, os nossos licenciados que estão aqui, que entraram aí também. Se apresenta um pouquinho para a gente, antes da gente começar. Pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, Rony, todo o time, Lions, Charles, toda essa equipe que a gente vê qualidade, vê dedicação, vê compromisso em cada vírgula, em cada detalhe, viu, Rony? Isso, vocês estão de parabéns mesmo. E é um pouco do que diferencia vocês do mercado. Eu sei que tem muito mais, tem estratégia, tem um capital intelectual e técnico enorme, mas eu vejo cada detalhe isso, então quero primeiro dar os parabéns a vocês aí, porque realmente vocês Obrigado. se diferenciam de um mercado que eu vivencio em diversas empresas. Então, parabéns por isso. Parabéns também por estimular, né, conhecimento, estimular, seja através de live, através do Lions Experience que fizemos no início do ano e de outros movimentos que vocês fazem, esse compartilhar de conhecimento. Eu que sou amante, né, do desenvolvimento humano, emocional, de conhecimento, eu acredito muito naquela metáfora do conhecimento que uma das únicas coisas que a gente doa é o conhecimento que a gente compartilha e que continua com a gente. Né? Então você acaba doando e ela continua com você como se fosse uma vela. Né? Uma vela que está acesa, acende a outra e a outra continua acesa. Né? E ilumina então, todo mundo, legal. Né? É muito legal. Ilumina tudo que está à volta. Isso aí. Obrigado pelo convite, pela lembrança, gente, desde que se conheceu, através também da Jamile, que eu tenho um carinho enorme, todo o time, nos mantemos, né, nos mantivemos nesse contato aí desde então. Então, do lado de cá, estou sempre torcendo por vocês e contem sempre comigo para poder compartilhar. Obrigado, Brunão. A minha história é uma história quase que 100%, seja pessoal ou profissional, ela tem um envolvimento de pessoas, de comercial. Eu me intitulo aí quando me perguntam o que você é, Bruno? Eu sou vendedor, eu sou vendedor de nascença, sou vendedor de paixão, acredito nessa profissão de vendas que é um combustível que gera relacionamento, que gera resultado para a empresa. Então, a todo momento estamos vendendo uma imagem, vendendo uma ideia, uma palavra, vendendo um conceito, vendendo uma experiência. Né? Então, vendas é muito mais do que uma simples troca de produtos ou de serviços. A venda, eu acredito muito mais no âmbito dela emocional. E meu desenvolvimento técnico indo para a área comercial, aí depois liderança, gestão, eu acabei me apaixonando desde 2005 pelo desenvolvimento humano, essa área comportamental principalmente. Então, as minhas formações acadêmicas, desde graduação, pós-graduação, elas são voltadas para a área de humanas, para a área de desenvolvimento pessoal. E duas áreas me chamaram muita atenção nesses 15 anos estudando, onde que eu fiz formações, aprofundei mais, que foram a área de programação neurolinguística, PNL, e a área de inteligência emocional. E essas duas áreas, elas servem de base e contribuíram muito para o desenvolvimento de resultados, tanto meus como das minhas equipes, de empresas que eu gerenciei e dirigi ao longo dos anos, porque eu sempre entendi que por trás de um indicador,
seja um resultado de vendas, uma rentabilidade, um lucro, qualquer indicador que seja, existe um ser humano que está ali, muitas vezes até operando um sistema de automação, uma máquina, mas existe e ainda existirá por muitos anos, eu acredito, um ser humano que se emociona, que pensa, que sente, que quer fazer parte. E Isso então aí. eu sempre assim acreditei nessa parte acadêmica de estudo, que quanto mais eu conseguisse me evoluir e ajudar as pessoas a se desenvolverem, nem que fosse 1% ao dia, nem que fosse um pouquinho a cada dia, a gente conseguiria chegar em resultados maiores. E é daí que nasce muito essa questão do conceito de 1% ao dia, de micrometas, da possibilidade de sermos melhores a cada dia. É. Brunão, show de bola. Cara, você falou uma coisa e assim, todo mundo está falando muito, nossa, a tecnologia vai tomar o lugar, né, do ser humano. E assim, muito que eu tenho visto nas grandes empresas, elas têm o mundo digital e estão avançando para ter esse mundo offline. Então a tecnologia vem para somar, mas o profissional que melhor souber lidar melhor com essa inteligência emocional, saber lidar com pessoas, com ele próprio, né? E com outras pessoas, esse será o profissional do futuro, porque as máquinas não vão conseguir fazer isso, a tecnologia não vai conseguir fazer isso. Então é exatamente isso que eu acho que você trouxe aqui. Mas voltando ao nosso tema de metas, micrometas, eu queria saber, acho que a dúvida de muita gente aqui, tá, ó, Brunão? Micrometas e metas. Cara, como é que a gente distingue isso e qual que é a diferença de um para outro? Explica um pouquinho melhor para a gente poder entender. Antes de você falar, Bruno, responder, eu queria pedir para o pessoal que entrou agora, gente, dispara aí o aviãozinho para as pessoas conhecidas de vocês. Tem aqui embaixo na tela um aviãozinho, parece com o símbolo do Telegram. Então, entra nele, dispara para o maior número de amigos, conhecidos que vocês, né, tenham aí na lista, que vocês seguem, porque nós vamos entregar aqui hoje conteúdo muito top. Vai ser uma aula aqui com o Bruno, então acho que faz sentido para você, e se você acha que faz também, óbvio, eu acho que sim, com certeza. Manda aí para algumas pessoas que vocês acham que faz sentido. Então vamos lá, Brunão. Meta e micrometa. Diferença. Explica um Vou pouquinho fazer melhor um, para a gente aí, por vou favor. fazer um desafio. A gente tem que falar de meta. Vou fazer uma meta para a gente, tá? Vou fazer um desafio. Cada um aqui, se enviar esse aviãozinho para 15 pessoas, coloca 15 pessoas, escreve para essas pessoas assim, ó, essa live é para você, tá falando de você. Escreve isso para ela. Se a gente Gente, bater, nós estamos isso. agora ali, ó, nós estamos ali 56, 58 pessoas. Se a gente bater a meta de 80 pessoas, tá próximo, tá muito próximo. Eu vou dar um presente no final da live para cada um de vocês. Beleza? Ah, maravilha. Então temos uma primeira meta aí. Aí, ó. Vamos lá, gente. Vamos ver qual que é o número aí. Já começou a subir, hein? Vamos lá, tem que Já chegar em começou a 80. subir. Vamos lá, Rony. A sua pergunta é muito boa, tem muito sentido do que a gente está falando, e eu gosto de respondê-la quando alguém me pergunta sobre isso, dando um passinho para trás para a gente poder entender essa questão do conceito de meta, de objetivo, de sonho, né? A gente vive, inclusive, no momento que nós estamos chegando, Natal, Réveillon, que é um momento onde que muitas pessoas acabam planejando muito. Ah, esse ano eu vou ser diferente. Esse ano eu troco de carro. Esse ano eu vou ser promovido. Esse ano eu deixo de fumar. Esse Ah, ano eu vou emagrecer tantos quilos. Então, as pessoas, a gente vai passar por um momento agora que é talvez um momento universal dos sonhos, dos desejos das pessoas.
E o que acontece com sonho, com objetivo, com meta, com micrometa? Existe uma escala nisso. Sonho, talvez, é aquilo que você deseje e que está muito grande, mas que vai fazer muito sentido para a sua vida. Ah, Por exemplo, o seu sonho de emagrecer é talvez você ter uma vida saudável. O isso seu aí. objetivo, então, o sonho é algo macro. O seu objetivo, ele é um determinado peso, índice de gordura, índice, né, de gordura corporal, determinada medida. Então, sonho, uma vida saudável, objetivo, um determinado número, uma determinada roupa que você quer colocar. Meta seria algo que você tem que fazer para chegar nesse objetivo. Legal. Então, você tem que, por exemplo, se matricular numa academia, você tem que fazer um programa alimentar, você precisa comprar determinados materiais para você poder fazer esse exercício, você precisa começar a seguir uma determinada pessoa que é referência nessa área de nutrição. Então, são Uhum. algumas metas que você faz. E a micrometa é aquele estímulo diário que você vai fazer que parece, às vezes, simples, parece pequeno, mas que está completamente relacionado com todos esses exemplos que eu acabei de dar, de meta, de objetivo e de sonho. Por exemplo, um exemplo de micrometa, beber água. Então, Isso. beber água é uma micrometa. Por quê? Porque beber água me faz ter um determinado quantidade de líquido no meu corpo. E vamos lá, gente, se o nosso corpo ele é feito de 70% de água, o que ele mais precisa é água, é líquido. Então, Inclusive, eu assim, vou dar mais um gole aqui na minha. então a micrometa, elas são pequenas frações Essa meta eu já da bati, tá? meta. Porque eu bebo muita água durante o dia. Então, É isso aí. e tem Então, essa, assim, né, ô Brunão? Você vai batendo as metas, gente, vai colocando outras, né? isso, isso. Vou até falar sobre um efeito que a micrometa de realizar ela faz com o nosso corpo. Aham. Então, é como se você desestruturasse, né, desintegrasse ali aquele sonho e fosse desdobrando. Se você Uhum. parar para analisar e quiser fazer uma analogia, é o que um planejamento estratégico de uma empresa faz muitas vezes para um ano. Eu escrevi isso daqui, cara. Eu falei assim, eu ia te falar no final, eu falei, então, cara, meta, micrometa e na prática de objetivo é um planejamento, né? É um Eu ia falar planejamento isso, escrevi estratégico. aqui. Eu só estou falando de uma outra maneira, né? Aham. E que muitas vezes, Rony, o que, que acontece? Nós, por não termos aquele benefício imediato, ou seja, qual o benefício imediato que esse copo de água vai me dar se eu não estou com sede? Talvez nenhum, eu não vou conseguir sentir esse benefício. Mas se ele está relacionado a uma outra meta, se essa meta está relacionada a um objetivo, e se esse objetivo está relacionado a um sonho, eu consigo fazer de forma não imaginária, tá, pessoal? De forma bem precisa, de forma bem correlacionada, que esse copo vai fazer com que eu tenha uma vida mais saudável. É. Então, o É. efeito, né, respondendo a sua pergunta da micrometa em relação à meta é essa. São pequenas partes, pequenas frações Eu ouvi que, uma. né, que tem a ver com 1% ao dia e que traz muito sentido ao que você deseja. E essa é uma coisa que tem que ter. A palavra significado. Tem que ter Será, significado. ô Bruno, será que dá para a gente. Eu ouvi uma vez, né, falando muito sobre metas e objetivos, a gente pode pegar um outro exemplo aqui, uma viagem, né? Você vai planejar uma viagem, você pretende viajar, você tem objetivo, você coloca lá, eu quero viajar para Estados Unidos, para Disney. Cara, você vai olhar os blogs, você vai ler, vai pesquisar onde você vai comprar o dólar, você precisa de visto e tal, você planeja tudo, toda essa viagem. E aí, depois que você listou tudo, você vai em busca lá.
Ah, preciso ir lá ver o visto, pegar o passaporte, preciso comprar o dólar. Ah, nossa, o dólar é caro, então preciso juntar mais dinheiro. E aí, essas são as micrometas que você tem que ir cumprindo, né, no decorrer ali da jornada para você chegar até o destino, que é a Disney. Então, eu acho que Exatamente. um exemplo bem simples assim de a gente entender é uma viagem. Então, assim, muita gente já faz um planejamento e micrometas, mas quando você leva isso para o mundo, vamos colocar aqui, você falou do mundo de saúde, né? Vamos levar isso para o mundo do empreendedorismo, para o empreendedor, para o profissional. Como ele pode utilizar desse planejamento e obter resultado, Bruno? Primeiro passo é você definir onde que você deseja chegar, o seu objetivo. E esse objetivo ele precisa de ter um significado conectado a você que está nos ouvindo, está vendo aqui. Muitas vezes tem pessoas que acabam determinando um destino. Você falou aí da Disney. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo da Disney, mas vou voltar no empreendedorismo, tá, Rony? Tá. Tem pessoas que às vezes veem um colega ou alguém da família, ou abre ali o Instagram e vê a família na Disney. Aí a pessoa vai falar assim: poxa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir lá para a Disney, eu tenho que fazer isso acontecer. Aí ela vai, coloca um objetivo e ela vai, ela junta o dinheiro e na hora que ela chega lá na Disney, ela se frustra. Puxa vida, eu não sabia que aqui tinha fila. Nossa, anda pra caramba, eu não gosto de andar. Não sei Puxa falar vida, eu tenho inglês. não, então não vai. Não fala inglês. É. Nossa, mas o hotel é muito longe. Nossa, mas o ideal é alugar um carro. Não, o dólar tá caro. Peraí, mas então você definiu esse objetivo ou você copiou ele de alguém? É. Então, agora eu vou voltar para o empreendedorismo. Muitas vezes tem pessoas que, eu quero determinado cargo, eu quero determinada promoção, ou eu quero determinada evolução da minha empresa, eu quero trabalhar com esse segmento, eu quero trabalhar com esse indicador. Muitas vezes porque as pessoas que você até muitas vezes admira estão falando que esse é o mundo ideal. Mas faz É. sentido para você? Tem que ter um significado pessoal com você. Tem que ter um significado, por quê, Rony? Na hora que você define um objetivo, que é o primeiro passo, eu costumo dar o exemplo, para quem foi na minha palestra vai lembrar do GPS. A primeira informação que a gente coloca no GPS é onde a gente vai chegar. E aí depois que ele traça as rotas. Então o primeiro passo é você definir o seu alvo, o seu sonho, para depois você traçar as rotas, as micrometas para chegar lá. Legal. E, Isso aí. e na hora que você define esse sonho, se ele não tem muito significado para você, se ele não faz muito sentido para você, se você não tem tanta afinidade com ele, na hora que você precisar fazer aquela frase assim, fazer o que precisa ser feito, se você não tem tanto sentido, tanto significado, vai ficar muito mais difícil você fazer aquela visita, você É. fazer aquela ligação, você fazer aquela postagem, você fazer colher aquele vídeo de depoimento do seu cliente, você participar de uma roda de networking, sabe? Que são coisas, que são micrometas necessárias, falando aqui, por exemplo, na linguagem do licenciado, que são extremamente fundamentais para você poder ter um determinado resultado de vendas, uma determinada remuneração, para você poder comprar aquela passagem, comprar aquele veículo, ajudar financeiramente sua família, para você ter uma realização pessoal. É. Então, assim, começa O, do objetivo macro, primeira coisa, defina o que você quer, que tenha sentido. Sabe aquele negócio que mexe com você? Uma boa dica, Rony, é o seguinte: coisas que você normalmente faz, seja final de semana, coisas que você acaba de fazer, aquele atendimento, aquela conversa, aquele projeto que você acaba de fazer, e você fala assim para você mesmo: uau, puta, isso mexeu comigo, isso foi bacana demais, isso fez sentido. Então, defina isso como objetivo, que o seu traçar de micrometas, o seu traçar de rotas vai ficar mais assertivo. E vai te dar o quê?
uma ajuda na hora que te der aquela vontade de desistir, na hora que te der aquela preguiça, sabe? Na hora que você falar assim, aquela autossabotagem, como está conectado, como tem significado, a probabilidade de você persistir é muito maior. Você falando de viagem, eu acho que foi o de Volta Redonda aqui, nosso licenciado de Volta Redonda, ele falou, é bom fazer um quadro dos sonhos, materializar este quadro para poder visualizar todos os dias. Excelente, cara, verdade, isso funciona demais. Ô Bruno, você falou de viagem, né? Igual o cara vai fazer um planejamento para viagem na África para se doar lá como um missionário. Então ele está achando que é uma coisa, chega lá é outra, né? Então, só para exemplificar aqui, no caso de uma viagem, na Disney é impossível da pessoa chegar lá e se frustrar, né? Mas, dando um outro exemplo, tipo uma pessoa que não se planeja e vai também para a África porque viu alguém indo e chega lá é para se doar mesmo e ajudar os outros. Falando de viagem, Bruno, eu mesmo, eu e minha esposa, a Tati, nós tínhamos 2 viagens agora para fazer na pandemia e tivemos que cancelar, porque né, tudo fechado, inclusive ainda estão fechadas as fronteiras, não recebendo turista, e nós tivemos que nos redescobrir aqui, fazer coisas em casa, eu e ela, né? A gente fazer jantarzinho, vinho e tal. E aí começou a liberar um pouquinho, a gente já começou a reunir ali 2, 3 casais. Assim, uma rotina, ô Bruno, que eu nunca imaginei passar na minha vida, na minha vida. E eu acho que muita gente. E eu acho que isso mexeu muito, igual mexeu comigo com relação aos treinos, que eu estava te falando mais cedo, que eu acabei Uhum. lesionando, né? Exagerei o volume de treino e acabei tendo uma lesão. Por quê? Porque eu saí da rotina. Saí da rotina, não estava preparado para receber, o meu corpo não estava preparado para receber aquele volume de treino e eu acabei estressando ali o músculo adutor. Mas eu queria que você comentasse um pouco, entrando para essa linha de viagem e tal, me veio um insight aqui. Nessa pandemia que nós estamos passando aí, né, esse momento de crise, ainda está incerto, segunda onda, vale ainda trazer para o tema, sabe, ô Bruno, sobre a situação que nós estamos passando, porque ela é, sim, uma situação bem, bem, bem séria aí de ser tratada. Como que faz isso? A meta, a pandemia, você ouviu falar alguma coisa? Teve muita gente, cada um teve uma percepção diferente. Conta pra gente se você teve, né, algum insight desse na pandemia sobre metas, sobre rotina aí. Antes de eu comentar, vou pedir de novo. A outra vez que eu falei, a gente estava mais para 50, agora nós estamos mais para 60. É, isso Você aí. que chegou depois, você que já convidou alguns, convida mais algumas pessoas, envia o aviãozinho para 10, 15 pessoas. Nós ainda temos um tempo para a live que vai contribuir para a sua vida, para aquelas pessoas que talvez você gosta, você ama, que caminha junto com você, sabe? Isso Muitas aí. vezes você tem um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, né? Você é licenciado, tem um sócio, uma sócia, alguém que participa, que é legal você estar no mesmo nível sabe, de desenvolvimento, Isso caminhar aí. junto. Então, vai lá. Eu Não ainda estou fica aqui com, com a não minha fica meta com, com você. Se a não gente bater fica com 80, eu vou dar um vergonha. presente para todo mundo. Não fica com vergonha de mandar um aviãozinho e convidar um amigo, não, gente, porque é legal a gente compartilhar conteúdos interessantes, né? Então, assim, seu amigo vai te agradecer muito por isso e nós vamos falar mais algumas coisas aqui sobre metas. E o Bruno vai falar agora sobre, né, a pandemia. Então, dispara o aviãozinho para a gente subir essa audiência. E o Bruno já deu a letra aqui. Quando você enviar, escreve para os seus amigos aí. Ó, estão falando de você aqui na live. Então, e ele vai sortear vai dar um presente para gente, para vocês, né? Bater 80, eu vou dar um presente para todos. Vamos lá, Brunão.
Vamos lá. O que aconteceu com a pandemia que aconteceu comigo, aconteceu com o Rony, aconteceu com a humanidade? Primeira coisa é isso, né, gente? Humanidade. Aconteceu É, uma coisa que não é pontual, não é, sabe, é uma coisa que aconteceu de forma geral e que não está no nosso controle, né? A gente não tem controle para poder resolver isso. E tudo aquilo que não está no nosso controle, quanto mais energia a gente investe naquilo que não está no nosso controle, acaba a gente gerando uma certa ansiedade e talvez uma certa frustração. Por que acontece isso? Porque a gente gera uma expectativa. Então, no começo da pandemia, a gente gerou uma expectativa que era algo que ia passar rápido. Depois, a gente gerou uma expectativa que as coisas iriam voltar ao normal esse ano, as aulas, as fronteiras sendo liberadas. Ô Bruno, só um minutinho. Davi, eu vou pegar sua pergunta aqui, anotei e vou passar para o Bruno, tá? Para ele responder aí, tá bom? Então, assim, a gente foi, né, Desculpa, todos Bruno. nós, seres humanos, fomos criando expectativas. Expectativa tem a ver com o momento futuro, gera ansiedade, a vacina, o momento, né, a academia que não abre, os meus amigos, os meus parentes, pessoas que muitas vezes foram hospitalizadas, familiares, eu tive perda na minha família, tive perda nos meus amigos, né? Então, a gente foi criando expectativas. E expectativas são possíveis de frustração. Né? Então, isso é fato. Né? Quando você gera uma expectativa, ela é uma expectativa sua. Ela não é uma expectativa do mundo, da humanidade, da sua família, da empresa que você trabalha. Ela é uma expectativa pessoal. Isso. Então, o que eu vi muito e tenho feito muitas mentorias, Rony, atendendo muitas empresas, dando muito treinamentos, muito alinhamentos com líderes, com grupos, né, de pessoas, principalmente com pessoas que se autolideram, né? Uhum. Então, do meio aí do Lions, o licenciado, ou aquela pessoa que tem uma franquia, ou alguém que, por exemplo, tem uma equipe e ela é líder daquela equipe, é que é super importante você fazer o alinhamento de expectativas, fazer o seu planejamento de objetivos, de sonho, de metas e micrometas, como nós dissemos, e que você se mantenha em movimento, nem que seja um pouquinho. Nem que seja um pouquinho a cada dia. Então, eu vou dar exemplos variados, vou dar exemplo de exercício físico, vou dar exemplo de leitura, vou dar exemplo profissional. Então, no exercício físico, eu sou praticante de CrossFit já há 3 anos. Então, os boxes de CrossFit fecharam, demorou um pouco para entrar a questão do online da minha academia e, de alguma forma, eu peguei um colchonete, eu peguei um peso, eu encontrei uma forma aqui dentro de casa de conseguir fazer alguns exercícios bem limitados ao que eu estava acostumado. Não tem uma estrutura no meu apartamento, no meu prédio, fizemos no salão de festa, comprei uma corda, mas me mantive em movimento. Eu tive diferença de quando parou em março em termos de índice corporal, músculo, peso, tive. Mas eu não me acabei na parte da saúde. Eu me mantive em movimento. Agora eu vou falar da área acadêmica. Escolas fecharam, né, faculdades e ainda não abriram. Eu mesmo dou treinamentos para 200, 300 pessoas. Estou impedido de fazer esses treinamentos. Então, aonde que eu fui buscar conteúdo? Fui buscar no online, no Instagram, no EAD, no YouTube. E eu estava assim, eu estava muito já embalado já há alguns anos de ler em torno de 2 livros por mês. Era um hábito que eu tinha criado de leitura já há alguns anos de 2 livros por mês. Veio essa pandemia e eu estou aqui compartilhando com vocês, eu também tive frustração de algumas expectativas minhas. Então, o que eu fiz? Eu não vou Legal. deixar de ler. É. Então, o que eu fiz? Eu li em média 10 a 15 páginas por dia.
eu comecei a ler 3. Eu reduzi o número de páginas, mas eu continuei lendo. E isso me ajudou a manter em movimento. E daqui a pouco eu estava em 4, daqui a pouco eu estava em 5 de novo. E eu fui retomando aquele ânimo de novo. Por quê? Falou tudo. Por manter-se em movimento. Agora eu vou falar do profissional. O meu negócio chama-se palestra e treinamento com aglomeração. Eu tenho um exemplo de micrometa aí do profissional, tá? Trazendo do gancho nosso lá da Lions. E eu vou, depois que você terminar, eu quero acrescentar aí que é de muito... agrega muito aí. O meu negócio é aglomeração de pessoas, né? Então, eu dou treinamento, palestra para 200, 300, 400, 500 pessoas. Então, você imagina, o meu negócio, o meu principal negócio, o que eu tenho paixão, o que eu tenho sentido, tem 7, 8 meses que eu estou impedido de poder fazer. Só que eu comecei a fazer, a prestar consultoria, mentoria e fazer, por exemplo, como essa live, agora para 61 pessoas que eu estou olhando, são 61 pessoas. Eu me sinto, me identifico como se eu estivesse falando agora 63 para 63 pessoas. Isso aí. Esse é o meu sentido, essa é a minha vontade, é isso que está acontecendo agora. Então, o que acontece? Quando você está em movimento, você começa a ressignificar algumas situações que acontecem no nosso cotidiano, que para a maioria das pessoas é vista como um desastre, um fim do mundo, uma tragédia. Mas você está em movimento. Sabe por quê? Eu falei que ia contar o que acontece com o nosso corpo. Quando você risca um checklist, você tem, por exemplo, um caderninho que você risca, feito. Ok, concluído, liguei para esse cliente, visitei esse, dei retorno, alguma coisa assim. O seu corpo, de forma imediata, ele produz um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina, o que ela faz? Ela traz prazer, traz sentido, traz significado. Vicia, né? O cérebro vicia. Ele começa a entender o seguinte: opa, esse cara aqui é bom. Cumprir tarefas é bom. O cérebro começa, não, cumprir tarefas é bom. Aqui, ó, meu copo d'água acabou. Isso aqui, para mim, dentro do meu objetivo da área da saúde, é uma micrometa. Estou super feliz. Isso aí. Né? Aí eu costumo fazer o seguinte, tá, Rony? Eu vou e dou um parabéns para mim. Eu falo assim, parabéns para mim, parabéns. Porque é bom você celebrar. Ô, Bruno, tá até assim. respondido aí a pergunta, né, de como celebrar quando alcançar uma meta. No livro lá do hábito, né? O Poder do Hábito, fala que você concluiu um objetivo, né, uma micrometa, pega um pedacinho de chocolate e come um pedacinho de chocolate, que isso é prazeroso, gera serotonina, dopamina, o chocolate libera as toxinas, e o seu cérebro vai entender como um parabéns, como uma celebração, como um presente, um agrado, e te força cada vez mais a cumprir mais e mais metas e micrometas, né? Por isso que é importante, né, Bruno? Não traçar uma meta e não cumprir, né? Quando a gente... Mas assim, se permita traçar, às vezes, e não cumprir, mas muito mais do que você... A vantagem da micrometa é essa. A gente traça uma meta, traça um objetivo, não alcança determinado resultado e às vezes se culpa, se cobra, chega a ter, às vezes, às vezes aquela pessoa que tem um certo perfeccionismo ou precisa lidar melhor com a frustração, ela acaba, às vezes, se culpando muito. Verdade. E, às vezes, ela questiona a própria competência, ela começa a perguntar para si mesma ou para si mesma assim, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta ainda? A vantagem da micrometa é o seguinte, deixa eu olhar para ela aqui. Eu fiz ela. Conversa com a sua micrometa. Né? Você fez aquilo que precisava ser feito? Eu não tive um determinado resultado financeiro no final do mês, ou eu não tive uma determinada promoção, ou eu não consegui um score do determinado cliente, um indicador, eu não consegui um determinado número de vendas.
ao invés de você olhar para o resultado só financeiro, ao invés de você se questionar por uma meta não atingida, olha para o seguinte: no dia primeiro, você visitou os números de clientes que você precisava? Você fez os contatos que você precisava? Você leu as 3, 4, 5 páginas daquele livro para poder adquirir mais conhecimento? Você revisou o seu planejamento, né? Você revisou a sua oratória? Você treinou com uma determinada pessoa? Você escolheu um cliente oculto? Porque tudo isso são micrometas que vão compor a meta. Isso Então, aí. não se culpe por um determinado resultado. Se responsabiliza. Essa talvez seja a chave da live. Um amigo meu, Não se culpe pelo resultado. Se isso aí. responsabilize por fazer um 1% ao dia da sua micrometa. Eu Isso posto, é fantástico para você poder realizar o que precisa e o que você deseja realizar. um amigo meu, eu fiz um post sobre investimento, né? Sobre a pessoa que investe, poupa uma parte do dinheiro, tá assim, dentro dos 10% da população. Os outros 90% não investem. E aí ele me mandou a mensagem falando assim: Ô Rony, cara, tô preocupado aqui, bicho. Eu acabei de pegar, comprei meu apartamento e tal, tô investindo tô construindo umas casas para vender. Tô preocupado se eu tô nesses 10% e tal. Eu falei, cara, relaxa. Sabe, ele se cobra tanto para poder investir, para ter uma segurança no futuro, que ele não entende que comprar o apartamento onde ele mora é um investimento, dele estar construindo uma casa lá já é uma forma de investimento. Então, assim, o que ele poupa, o que ele está fazendo com o dinheiro dele é um investimento. E a pessoa não entende isso. E às vezes se cobra muito e acaba se frustrando. Então, eu falei, cara, relaxa, você está investindo muito, muito bem. E está até melhor do que muita gente, até melhor do que eu. É porque muitas vezes o que tem significado para ele é fazer parte, talvez, de um determinado seleto grupo ou fazer É, parte de alguma coisa, entendeu? Então, o meio que ele está fazendo, tomara que não, mas talvez, mesmo que ele chegue lá, pode até frustrá-lo. Vale a pena uma revisão do que ele realmente quer, se tem sentido ou não. eu falei que ia dar um exemplo sobre micrometas. Nós estávamos em Curitiba, e aí com o time nosso comercial lá em Curitiba, e eu estava muito com o Fernando e com o Claudão, e nós estávamos conversando, e lá no dia da inauguração do nosso escritório da Lions em Eu Curitiba, vi, muito bacana, parabéns, eu acompanhei com você lá, cara, muito legal, sensacional. Demos um parabéns. passo assim, fantástico lá em Curitiba. E eu falei com um dos licenciados lá, cara, por que você não pega a parte da manhã e separa todo dia de visitar 5 novos parceiros? Não são 10, não são 2, mas está 5. Anota na sua agenda, coloca dentro do CRM que você visitou, coloca na sua rota para você voltar na outra semana e visitar ele. Faça isso durante 30 dias, trabalhando ali uns 20 dias no mês, mas durante o mês você colocando 25 parceiros novos na sua carteira e, né, fazendo contato frequente com eles. Depois você me fala o resultado. Essa disciplina de 5, ele colocou como micrometa para ele. Ele falou, caramba, já abri um monte de caras, gente boa, oficina, estacionamento, lava-jato, agência de carros seminovos, né, que eles falam de garagem de seminovos, ponto de táxi. Cara, o cara fez assim um trabalho fantástico. E quando ele foi começar a fazer o trabalho, ele viu a imensidão de coisas que dava para fazer. E aí ele falou, cara, agora já tem um objetivo maior. Eu sei que eu posso colocar consultores aqui para me ajudar a fazer esse trabalho. Então, o objetivo dele, que era trazer algumas placas no final do mês, se tornou um objetivo muito maior. Muito Isso, maior. muito legal. Então, aquele negócio da micrometa, ela vai avançando, avançando e virando uma coisa assim, né, gigante. Eu faço um treinamento que se chama Boa Formulação de Objetivos. Então, dentro desse treinamento, ele aborda de forma mais profunda exatamente o que você está falando em cada área. Então, como você formula bem seus sonhos, seus objetivos, as suas metas, suas micrometas, e claro,
quais são os critérios, as coisas que são importantes você levar em consideração para que você possa alcançar com mais assertividade, para que o seu inconsciente possa cada vez mais conectar os estados de recurso que você já possui, tá, gente? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Se você está aqui nessa live, vendo a gente, ouvindo a gente, você já tem os recursos que você necessita para você Boa. poder realizar o que você deseja. O que talvez possa ainda estar faltando é um pouquinho de conhecimento técnico numa determinada área, pode ser que está faltando se destravar para você poder começar a agir em um outro determinado assunto, mas o que eu gosto sempre de reforçar com a grande parte da população, e se você está aqui, nós já somos privilegiados, né, de estarmos aqui vivos com os nossos sentidos, né? Então, nós somos capazes realmente de realizar o que deseja. E lembra, o que faz sentido para você, o que você tem de significado como meta, micrometa e o que for, é onde que você talvez vai mais investir energia, é onde você vai mais investir dedicação e compromisso. Por quê? Porque tem sentido e tem significado na sua vida. Bruno, você falou uma coisa sensacional. Eu não sou o outro, eu sou eu. Então, cara, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, falar, cara, eu sou o Rony e esse é o meu limite, eu faço isso. Eu queria correr, eu queria fazer um monte de coisa. Falei, cara, não, eu tenho meus exercícios, eu tenho a empresa, eu tenho meu trabalho, agora tenho minha esposa, construindo família. E eu estou construindo isso numa disciplina cadenciada, sem preocupar de olhar para a vida do outro, que o outro está fazendo, se é melhor, se é pior. Cara, não. Eu olho hoje para dentro de mim, tá bom para mim, eu tô gostando de fazer o que eu faço, então eu vou avançar. E hoje, assim, tá sensacional, cara. Sensacional para, né, pensamento de longo prazo, consigo colocar metas, consigo colocar meus objetivos ali, né? Tô conseguindo seguir uma disciplina fantástica. Ô, Brunão, para encerrar, já passamos de 45 minutos, o papo tá bom demais, mantemos aí a audiência, queria agradecer a todo mundo que está participando, mas eu tenho mais uma coisinha aqui, nós estamos chegando no final do ano agora, encerrando o ano de 2020, assim, muito otimista para o ano de 2021. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente, o pessoal que está chegando agora no final do ano, querendo, né, entrar em 2021, qual o pensamento que ele tem que, né, com relação a metas, para encerrar esse ano que passou, né, essa crise de saúde, o ano de 2020, ensinamentos, o que dá para a gente levar para construir algo em 2021? Fala um pouquinho para a gente. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, nós temos 37 dias até a virada do ano. 37 dias, já tá aí. São 37% que você pode melhorar até o final do ano. Então, você imagina, 37%. Se você trabalhar um pouquinho a cada dia, entendendo que com os recursos que você tem, você não precisa de ir longe, você não precisa de buscar outra empresa, você não precisa de buscar outro líder, você não precisa de buscar outra esposa, marido, amigo, mas Bruno, eu tô brigando dentro de casa. Vai na medida do possível. Isso aí. Tá? Controle suas emoções, saiba lidar com isso, mas hoje, com os recursos que você tem, a empresa que você tem, representa, é sócio, é funcionário, na realidade que você hoje está vendo e ouvindo a gente, com a família que você tem, com o corpo que você tem, com a saúde que você tem a possibilidade de fazer diferença ainda hoje para a sua vida, para a sua família, para o seu cliente. Né? No caso da Laios, levar uma proteção de um patrimônio, de um sonho que as pessoas, às vezes, dedicaram anos da vida para poder realizar. Então, exercendo uma missão que é uma missão próspera, que é uma missão realmente de coração, que traz realmente verdade, que traz sentido para as pessoas e para as empresas. Então, a minha dica, Rony, é a seguinte: pensa em 2021, agora não.
Pensa, a cada dia que você acordar e for dormir, pensa no seu dia. O que eu vou fazer hoje que eu possa fazer diferença para mim e para minha família, para as pessoas que geram expectativa? O que eu posso fazer hoje? Será que eu posso elogiar mais um liderado se eu sou líder? Será que eu posso me esforçar para ouvir mais alguém se eu sou uma pessoa que às vezes sou ouvinte de alguém? Será que eu posso, como o Rony falou, visitar um parceiro a mais, fazer uma ligação a mais? Será que eu posso, na hora que eu for preparar uma peça, por exemplo, de marketing digital, ter um cuidado a mais? Será que eu posso começar a ler uma página de um livro por dia? 2 páginas, 3, o número que você quiser, para eu poder adquirir um pouco mais de conhecimento hoje. Então, a minha dica é: você pode se tornar, no mínimo, porque se você colocar em juros compostos vai dar muito mais que 37, mas você pode melhorar até o final desse ano 37%. E aí, sim, dedique um tempo, um desses dias, um desses finais de semana, para você poder planejar o que você deseja em 2021. Aí sim você vai parar, você vai concentrar. Então, aquilo que você vai acordar em um determinado desses 37 dias, ou em 2 desses 37 dias, se você quiser fazer uma imersão para isso, você vai acordar e falar assim: ó, hoje, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para tornar o meu meio familiar, profissional, empresarial melhor, é planejar o meu 2021. Maravilha! Dedica ao máximo nisso, faz com qualidade, sabe? Pensa o melhor. Mas os outros dias, lembra, você pode fazer e ser uma pessoa melhor vivendo o seu momento presente, fazendo um pouquinho a cada dia. Seja falando um obrigado, sendo falando um eu te amo, sendo ligando para um cliente falando assim: cara, eu quero te agradecer, sabe por quê? Esse ano foi difícil pra caramba. E você lá em abril, em maio, no mês Top, passado, isso aí. você confiou em mim, na minha empresa e está comigo até hoje. Então, eu só queria te agradecer, sabe por quê? Porque hoje é Isso é possível transformador. eu te ligar e te agradecer porque você está comigo. É, E só de dar esse exemplo por vocês, eu já arrepio. é. Por quê? Porque aquilo que a gente acredita, quem quer saber um pouco mais, vai lá no meu stories de hoje vai ver, aquilo que a gente acredita, a gente sente imediatamente. Se você acredita que ligar para um cliente, ligar para uma pessoa e agradecer pela vida, pela confiança faz sentido, você vai sentir a mesma coisa que eu. Gratidão, vontade. E amanhã você vai acordar igual um leão, Isso querendo aí. fazer acontecer e querendo dar o seu melhor. Chama um parceiro para almoçar, É, tira uma colher de arroz, fala, cara, eu colocava duas, vou colocar só uma. Não coloca muita coisa também nesse planejamento, não, senão você vai chegar no final do ano, você não conseguiu cumprir nada. Então, isso você vai com aí. calma, tem o poder do hábito que fala que, né, 21 dias se torna um hábito, com 90 dias se torna ali um estilo de vida. Então, Brunão, que mensagem, cara. Obrigado. Cara, tenho orgulho em ter você como amigo, ter o seu WhatsApp aqui, de poder mandar mensagem. E, cara, muitíssimo obrigado mesmo de ter participado aqui, ter aceitado o convite, né? Tá compartilhando esse conteúdo mágico, transformador com nossos colaboradores, parceiros, com seus parceiros e amigos também que te seguem. Então, eu fiquei assim, cara, emocionado de ouvir agora o fechamento para 2020, até 2020, né? Dezembro, tinha 31 de dezembro aí. Cara, é transformador. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Gratidão. Tamo juntos sempre, sempre, sempre. Se você precisar, tô aqui. E vamos fazer mais trabalho junto, que você não para de aprender, então vai trazer mais e mais conteúdos. Aqui 6 meses esse cara tá falando algo totalmente diferente aí, mas com foco, com propósito foda. Aqui, ó, Obrigado, vou irmão. fazer. Eu não desisto da minha meta porque faz muito sentido. Nós Isso não aí. chegamos em 80, mas chegamos quase em 70. Então, primeiro eu quero reconhecer cada um de vocês que apertou o aviãozinho, jogou para 5, 10, 15, mandou mensagem. Obrigado pela audiência. Mas eu vou lançar minha segunda meta. Vou lançar uma segunda meta que eu quero premiar. Eu quero dar um presente para todo mundo que queira compartilhar. Eu vou tirar uma foto agora, Rony, nossa, aqui da live.
Dá um sorriso bacana aí. Isso. Eu vou postar essa foto agora lá no meu Instagram, Show. brunoadriano.oficial. E aí, brunoadriano.oficial. Quem puder, escreve aí, por gentileza. Instagram, brunoadriano.oficial, ou você clica lá, começa a me seguir. Nessa foto, quem comentar ela, eu vou dar o presente que eu prometi com 80, eu dou para quem comentar essa foto. Vai ser um prazer presentear vocês. Vocês vão gostar bastante. É um dos produtos que eu tenho de desenvolvimento, que está ligado à ciência da felicidade. Já estou dando um spoiler aqui, mas eu vou postar agora no Bruno Adriano Oficial. Vai lá, comenta. É Eu vou Bruno premiar cada um de Adriano. vocês. brunoadriano.oficial. Ah, já colocaram aí, ó. Beleza. Ah, obrigado. Então a recomendação é essa. Gente, hoje falamos de objetivo, metas, micrometas, como atingir, conteúdo mágico, top, 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 vai ficar salvo aqui. Obrigado de coração quem, cara, interagiu aqui, mandaram as perguntas sobre crenças, metas, sobre celebrar, né? Você acabou respondendo aí. Ah, que bom. Então, olha lá, a turma aqui, ó. Parabenizar o Brunão, tá encerrando, tá chegando no finalzinho, mas deixa eu parabenizar aqui a turma que foi lá numa ação. Os caras foram para um canavial, Brunão. Ah, que E legal. alugaram uma casa, fizeram um meet, um encontro de licenciados antigos que já estão conosco há anos e licenciados novos. Cara, foi uma troca de experiência que esses caras fizeram e foram para campo. Saía de manhã cedo, Gustavo, Maciel, Alan, Que não lembro legal. o nome de todo mundo agora, mas tinha um pessoal de Fortaleza, pessoal de Recife. O Gustavo e o Maciel saíram lá de Franca e foram lá para Alagoas para poder entregar, compartilhar ensinamentos. Gustavo, gratidão sempre, irmão. Você mora no meu coração. Maciel, vocês têm uma energia positiva. Quero vocês no time pro resto da minha vida. E aí, parabéns, né? Quero parabenizar vocês pela ação que vocês fizeram lá no Canavial. Muito Brunão, legal. posta aí, que nós vamos entrar, vou sair aqui agora e já vou comentar também na foto. Maravilha. Já postei. Quem comentar, Ó, tá fechando. ô Gustavo, vou entrar ao vivo uns 15 minutinhos lá no outro Instagram, tá bom? Aí a gente entra lá, avisa o pessoal que eu vou entrar lá no outro Instagram, eu tenho um Instagram só dos licenciados, sabe, Bruno? Que aí lá a Ah, gente legal. conversa entre eles lá. Eu vou entrar lá Maravilha. online lá pra gente poder falar um pouquinho. Maravilha. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela empresa, pela administração, pelos colaboradores. E lembre-se sempre, como eu te falo, estou aqui para te servir. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Abraço. Abraço. Somos Lions. Um abraço. Fica com Deus. Com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.